Muito bem, estamos de volta aqui com o Gazeta Entrevista na sua TV Gazeta, mais uma vez agradecendo a sua audiência, você que nos acompanha aqui em Rio Branco, você do interior do estado, muito obrigado. Olha, deixa eu falar da Kia Motors. A Kia Motors tem os melhores veículos com a melhor qualidade em mecânica, em estética. Na Kia Motors você pode comprar o seu veículo 0 km com 5 anos de garantia, pagar tudo com uma entrada e 12 vezes sem juros. Faça uma visita na Kia Motors, fica ali na Via Chico Mendes. A Kia Auto Acre é uma empresa do Grupo Recol, você já sabe, você pode confiar. Olha, nesse primeiro bloco do programa, nós vamos conversar com o vice-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Moisés Diniz, do PCdoB. Boa noite, deputado, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa noite, Rogério. Prazer. Deputado, o senhor recentemente esteve em Brasília participando de uma audiência pública na Câmara Federal para tratar da questão dos 11 mil servidores públicos do Acre admitidos sem concurso que estão aí ameaçados de demissão. E eu, inclusive, tive uma conversa com o senhor ontem, gravando uma reportagem, e o senhor me dizia da decepção do comitê dos 11 mil que o senhor lidera em relação à PEC 54, que seria a solução jurídica para dar estabilidade a esses servidores. Como é que foi essa audiência? O que é que o senhor apreendeu dessa discussão toda? Ficou mais difícil a situação? Eu considerei, Rogério, um fiasco a audiência. Primeiro que só tinha a presença do Acre, mais com todo respeito, uns gatos pingados de 2 estados, ou seja, nós levamos, fui eu e o deputado Chagas Romão, pela Assembleia, e tinha mais 11 sindicalistas, e os demais estados presentes não completavam 11 sindicalistas. E aí eu consegui falar, em nome do Comitê dos 11 mil, falou mais um representante de uma entidade nacional do Norte e do Nordeste, dos servidores públicos, mais 3, 4 deputados federais, e aí o presidente da audiência encerrou, e quando nós perguntamos se o sindicalista não ia falar, ele disse que ali só falava deputado. Eu pedi para ele, na próxima audiência, convidar a família dele, porque a audiência pública é para ouvir a população. No caso ali era para ouvir servidores públicos. Nós pegamos 11 sindicalistas, gastaram dinheiro, viajaram 6 horas para ir e voltar e não foram ouvidos. E o mais grave para mim não foi só a audiência esvaziada e a falta de interesse daquele grupo de deputados que estava ali. Foi o conteúdo da PEC 54. E aí foi na hora que eu me senti muito incompetente como deputado do Acre. E acho que essa incompetência ela foi socializada para os demais deputados do Acre, estaduais, os federais, os senadores e os sindicalistas. Nós não podíamos chegar na audiência pública sem conhecer de fato de que tratava a audiência pública. Nós, políticos do Acre, temos a obrigação de saber e de conhecer matérias que estão tramitando que mexem com a vida de milhares de pessoas. Mas o que diz a PEC 54? Qual é a proposta? A PEC 54, ela finalmente é uma recomposição de várias PEC, a PEC 54A e a PEC 59, que tinha um imenso trem da alegria, que eu já explicitei aqui, que ela incluía assessores parlamentares que tinham 10 anos, tratava de transferência de pessoas que estavam, por exemplo, vou dar um exemplo, um funcionário de uma prefeitura de um município X ia para um tribunal de justiça ou ia para um Ministério da Reforma Agrária ou para um INCRA e ficava lá à disposição. Se ele tivesse 10 anos de disposição, ele era efetivado como servidor federal, ou seja, saía de um salário de R$ 1.500, R$ 2.000 de uma prefeitura para um salário de 15, 18 mil, uma indecência e uma vergonha. Então, todos esses penduricalhos foram limpados. E ficou a PEC original que estabiliza, efetiva, vamos ligar o termo mais correto, que efetiva, quem entrou sem concurso público do dia 5 de outubro de 83 a 6 de maio de 90. Por que 3 de outubro de 83? Porque a Constituição diz que já que não existia concurso público após a Constituição de 69, que a Constituição de 67 criou o concurso público, a de 69 militar, emenda militar, acabou com o concurso público. Então, de 69 a 88, com a Constituição Cidadã, você podia entrar sem concurso público sem ser para as áreas de carreira, por exemplo, a área do magistério, a área
jurídica, a área da advocacia, exigia concurso público, mas as demais áreas você podia entrar sem concurso público até 88. Então, quando aprovou a Constituição de 88, foi dito o seguinte, que 5 anos antes as pessoas seriam instáveis, mas elas continuavam no serviço público. Agora, ficavam numa insegurança, porque caso um prefeito, um presidente de Câmara, um governador extrapole a sua lei de responsabilidade fiscal, a primeira grupo que ele demite são os instáveis. Então, podem demitir prefeitos e governadores, pessoas que entraram de 83 a 88, esses 5 anos antes da Constituição. É o que diz a Constituição. Mas não mandou demitir, apenas disse que eles não eram estáveis, né? E a ida até 5 de maio de 90 é porque os juristas que orientaram a construção da PEC consideram que é preciso uma lei, no caso a Constituição, ter um período de adaptação. Mas ela indo até 90 deixa de fora muitos servidores públicos do Acre que entraram depois desse período. Ficaria na nossa luta cerca de 3 anos e meio. O restante de 90 até 31 de 90, mais 91, 92, aliás, 4 anos e meio, né? Não, 3 anos e meio. Ficaria 3 anos e meio, porque a nossa luta... A solução de aprovação da PEC não vai mais dar essa garantia jurídica que se esperava. Essa foi a minha grande decepção, encontrar um Congresso desmobilizado, encontrar os políticos do Brasil desmobilizados, encontrar os sindicalistas do Brasil desmobilizados e encontrar uma PEC que não resolve o nosso problema. Até porque, se você conversar com cada 10 cidadãos do Acre, juristas, políticos do Acre, todos estão dizendo que o pessoal de 83 a 88 está resolvido, que acha que tem um jeito de salvar, que o problema é de 88 adiante. Então, a PEC só protegeria a turma de 89, 90 e mais um pedaço. Aliás, só de 89 e um pedaço de 90. Agora, deputado, eu ouvi de sindicalistas aqui do Acre reclamações de que o Poder Executivo não estaria acompanhando essa situação. É tanto que lá na audiência pública não tinha ninguém representando a Procuradoria do Estado. Na verdade, as pessoas confundem. Esse abacaxi de tarauacá misturado com pepino e misturado com maxixe quente vai cair no colo do governador do Acre. Se vai ser o governador Tião Viana ou ele se vai se reeleger e vai cair no colo dele ou de um outro governador, não sei. Mas o que nós temos agora que tratar é a nossa luta parlamentar. Eu aqui com o Alan Rick, eu gastei pelo menos 5 minutos elogiando a bancada federal na luta que audiência com o presidente da Câmara Federal, audiência com o presidente do Senado, 2 audiências no STF, a bancada em peso. Mas agora eu estou criticando a ausência da bancada, porque tinha uma PEC importante para tratar de servidores públicos. Eu gostaria aqui não citar o nome dos deputados, mas só apareceram 2 deputados de 8. Ou seja, eu fiz a crítica, né? Agora, quando eles participam, eu elogio. Deputado, né? que prognósticos o senhor faz para o futuro desses servidores públicos? Eu acho que a luta, ela entrou num novo patamar, mais difícil, mas surgiu o que eu chamo de uma luz no fim do túnel, né? Ao ir a Brasília e a gente se abraçar com o problema, nós descobrimos coisas cabeludas. Por exemplo, nós temos 600 mil servidores nessa situação no Brasil. Eu não sabia desses dados, apenas por cima. Descobri que desses 600 mil, 440 mil é de 14 estados, e 160 mil é de prefeituras, tribunais de contas, câmaras municipais, tem até de tribunais de justiça no Brasil. Alguns já receberam determinação do CNJ, mas até de tribunais. Ou seja, né? O problema é muito maior do que se imagina. E quando essa sentença do STF para o Acre transitar em julgado, isso vai criar uma jurisprudência. Isso. Mas eu queria, se você me permitisse, antes de entrar na jurisprudência, dar um dado aqui que para mim é muito importante. Esses 600 mil, que alguns falaram que era 1 milhão, eu acredito que na hora que a gente fizer uma boa PEC, isso não passa de 350 mil a 400 mil servidores. Porque há muita indecência no meio. E eu quero pegar o exemplo de Minas Gerais. Eu fiquei muito feliz quando eu soube do caso de Minas Gerais. Eu acho que eu vou me abraçar com Minas Gerais e vou me abraçar com São Paulo. Já decidi, junto com os sindicatos ontem, nós vamos realizar um grande encontro nacional, primeiro de sindicalistas e de parlamentares desses 14 estados, para discutir uma ação conjunta do Brasil na PEC. E pego o exemplo de Minas Gerais. Minas Gerais tem 98 mil servidores na situação do Acre. O Acre tem 11 mil e Minas Gerais tem 98 mil, de 83, mas aqui tem 2 dados que são de arrepiar.
eles têm 98 mil servidores irregulares, parecidos na mesma situação do Acre, só que eles legalizaram lá também. Eles legalizaram. Mas sabe até que anos eles legalizaram pessoas que entraram sem concurso em Minas Gerais? Até 2006. Portanto, há 7 anos atrás. O Acre legalizou através da nossa PEC quem entrou há 19 anos atrás. Olha a diferença. O Acre legalizou e foi derrubado pelo STF essa legalização. A nossa PEC foi derrubada pela DIN 3609 do STF e pessoas que entraram há 19 anos atrás. Minas Gerais legalizou quem entrou há 7 anos atrás. Aí já é a primeira situação. Se você colocar Minas Gerais no padrão do Acre, 19 anos, 20 anos, com certeza cai aí 50 mil. 50 mil. Porque se for manter lá, tem que manter do Acre também. Há uma luz no fim do túnel, desde que os estados que têm esse problema se unam. Mas deixa eu explicar o caso de Minas Gerais mais grave. O caso de Minas Gerais, para legalizar, qual foi a forma de legalização? Não foi aprovar uma PEC na Assembleia de Minas. Foi um acordo entre o governo de Minas, do Aécio Neves, com o governo do presidente Lula, ou seja, PSDB em Minas e PT no Brasil, para resolver um problema grave de Minas, que a cada 3 meses tinha que entrar com ações judiciais para poder ter acesso a empréstimos, a subsídios, a acessos a bancos internacionais, por conta de uma dívida da Previdência de 10 bilhões de reais de Minas, referente a pagamento desses servidores que de 8 governadores desde 83, são 33 anos, 8 governadores, uns pagavam, outros não. Então chegou-se a uma dívida de 10 bilhões de reais com o INSS brasileiro.